Salve galera, tranquilo? Você viu este menino? Ele está entregando uma mensagem importante a um prisioneiro, dizendo que aparentemente nunca mais verá sua esposa. Mas você ficará muito surpreso ao ouvir a história completa do prisioneiro e descobrir que ela é baseada em fatos reais. A história se passa no distante ano de 1172, nas estepes da Mongólia. Yasukai, o líder cruel da tribo local, decidiu que era hora de seu filho de 9 anos, Temujin, encontrar uma noiva. Para isso, ele decidiu levar o menino para um distante assentamento dos Merquitas. Há muito tempo, Yasukai havia sequestrado sua noiva dessas pessoas e agora queria compensar isso dessa maneira, que era longe. Então, o pequeno exército de Yasukai decidiu descansar em um assentamento amigável à beira-mar. Lá, Temujin conheceu uma garota chamada Bort, que se comportou de forma inesperadamente ousada. Ela não apenas conversou com o primeiro herdeiro, como também lhe disse que ele deveria escolhê-la como esposa. Ao cair da noite, eu e Yasukai bebemos e nos divertimos na companhia de um velho amigo. Depois, Temujin disse ao pai que queria escolher uma noiva na hora, mas Yasukai se opôs. Ele considerava os representantes da linhagem fracos e incompetentes, e que a paz precisava ser feita com os Merquitas. Mas seu filho insistiu, e Yasukai não ousou desobedecer aos seus desejos. No dia seguinte, todas as moças locais foram levadas a Temujin. O pai o ensinou a escolher uma noiva adequada. O menino caminhou várias vezes na frente das candidatas, mas, na verdade, apenas fingiu considerá-las. Yasukai não ficou feliz com isso. Mas o pai de Bort ficou feliz e deu ao seu novo aliado um casaco de pele. Eles concordaram que as crianças se casariam em 5 anos. O exército de Yasukai se retirou e, antes de partir, Temujin deu à sua futura esposa um osso de corvo branco para dar sorte. No caminho de volta, uma forte tempestade atingiu a estepe, e todo o exército se escondeu sob as rochas. O povo tinha muito medo de raios e trovões. Acreditavam que essa era a forma como seu deus Tengri expressava sua raiva. Depois de um tempo, o mau tempo passou e os viajantes montaram novamente em seus cavalos. No entanto, logo depois, o sol estava escaldante, eles estavam exaustos e decidiram parar para descansar. O conselheiro de Yasukai o avisou que um representante de uma tribo hostil estava descansando na mesma estação, mas o cã acreditava que ninguém mataria pessoas sem motivo. Por isso, aceitou com gratidão um copo de leite da outra tribo e lhes deu um presente. O conselheiro do cã tentou persuadi-lo a não beber, pois poderia estar envenenado, mas Yasukai não quis contrariar a tradição. Ele bebeu o leite, e o líder das tropas à frente fez o mesmo. Mas o conselheiro estava certo. Antes de morrer, Yasukai disse ao filho que dali em diante ele seria o cã da tribo e pediu-lhe que pedisse ajuda ao deus Tengri. Ao retornar para casa, o exército do jovem cã descobriu que havia sido saqueado pelo líder das artes marciais Tarutai, que sempre desejara lutar contra Yasukai até a morte. Os soldados roubaram o gado e incendiaram as casas. Além disso, Tarutai queria matar o filho pequeno do inimigo, mas foi impedido pela mãe de Temujin. Tarutai disse que esperaria até que a criança crescesse e que alguém amarrasse um pedaço de madeira em seu pescoço. O jovem cã passou muitos dias miseráveis assim. Ele não conseguia beber água, comer sozinho ou mesmo espantar moscas. Tudo o que podia fazer era aceitar os cuidados de um ancião local. No entanto, um dia, quando Tarutai veio medir a altura de Temujin e pediu que lhe dessem uma comida melhor, o menino percebeu que não podia mais viver assim. Ele fugiu da tribo e foi para o local onde o deus Tengri era adorado. Lá, ele buscou ajuda e finalmente se livrou da escravidão da madeira. O jovem guerreiro partiu em uma jornada, esbarrando repetidamente com a morte ao longo do caminho, mas no final obteve sucesso. Após 14 anos, ele finalmente decidiu enfrentar o inimigo de frente. Mas primeiro ele precisava ir em busca de sua amada Bort, como havia prometido. Temujin e sua futura esposa retornaram à sua cidade natal. A mãe do jovem cã estava muito satisfeita com a nora. Eles finalmente começaram a viver uma vida pacífica e feliz. Mas a paz não durou muito. Certa noite, um feroz exército mascarado atacou o assentamento. Eram os Merquitas, que vieram vingar o antigo crime do pai de Temujin e roubaram a esposa. Incapazes de encontrar o jovem casal no assentamento, os soldados incendiaram as casas locais e começaram a caçar o cã e sua noiva. Logo depois, alcançaram Temujin e Bort, que descansavam na estepe. O cã e sua noiva montaram rapidamente em seus cavalos e fugiram da perseguição. Mas uma flecha atingiu Temujin, e ele caiu de bruços sobre o cavalo. Bort, vendo o inimigo se aproximando, decidiu se sacrificar. Ela chicoteou o cavalo do marido e o mandou para casa, enquanto ela se rendia.
Enquanto isso, o cavalo de Temujin encontrou o caminho de volta. O Khan logo se recuperou dos ferimentos e visitou seu irmão adotivo Jamusha, com quem mantinha uma profunda amizade desde a infância. O Khan pediu a Jamusha que o ajudasse a resgatar sua amada esposa do ninho dos Merquitas. A princípio, Jamusha zombou do amigo, dizendo que os mongóis não lutariam por mulheres e que ele poderia muito bem se casar com outra. No entanto, ele viu a tristeza de Temujin e concordou. Eles decidiram lançar a campanha no ano seguinte, que seria mais favorável à conquista militar. O poderoso exército liderado por Temujin e Jamusha finalmente alcançou o território dos Merquitas. Os mongóis ficaram impressionados ao ver que toda a terra estava coberta por enormes rochas. No entanto, logo perceberam que seus oponentes estavam escondidos atrás das rochas, prontos para atacá-los de surpresa. Uma batalha feroz se seguiu, e os soldados dos Merquitas sofreram baixas rapidamente. Após desmascarar um dos mortos, Temujin invadiu o assentamento e encontrou sua esposa. O Khan viu que Bort estava grávida e, ao lado dela, guardas com as gargantas cortadas. Jamusha juntou-se a eles e relatou a notícia da vitória. Juntos, eles cavalgaram até a tribo Zadira, governada por Jamusha. Os homens celebraram a vitória, e Jamusha convidou seu irmão para ficar e governar com ele. Dessa forma, estariam mais bem equipados para lidar com seus inimigos. Depois, perguntaram a Temujin o que ele queria fazer com sua parte. Ao contrário de seus companheiros, que tomaram tudo para si, o Khan pegou apenas uma pequena parte e pediu que o restante fosse distribuído entre os soldados e parentes dos mortos. Isso conquistou o exército, pois ninguém jamais o havia tratado tão generosamente antes. No entanto, depois que Bort disse ao marido que não era sensato que os dois governassem juntos, Temujin deixou o assentamento antes do anoitecer, levando consigo alguns dos guerreiros de Jamusha. O amigo, irritado com a atitude ousada de Temujin, seguiu o Khan. Perguntou por que ele havia se juntado ao seu exército. O Khan respondeu que era vontade de seus súditos, e de acordo com a tradição mongol, ele não podia desobedecer. O tempo passou. Bort deu à luz um menino. Um dia, Temujin soube que os homens de Jamusha haviam tentado roubar seu cavalo e que um guarda havia matado um guerreiro inimigo. O problema era que o guerreiro era ninguém menos que o amado irmão de Jamusha, Taishar, e a guerra era inevitável. Os guardas, tomados pelo arrependimento, ofereceram-se para entregar a cabeça de Jamusha como desculpa, mas Temujin recusou-se. Aproveitando-se da dor de Jamusha, o astuto Tarutai, que desejava matar Temujin quando criança, aproximou-se do líder e propôs que buscassem vingança contra o Khan juntos. Jamusha concordou, e seu exército encontrou a tribo de Temujin no meio do caminho. O Khan ordenou que alguns soldados encontrassem abrigo e protegessem as mulheres e crianças, enquanto ele próprio continuava a comandar a defesa. Como presente de despedida, Bort deu ao marido um osso de corvo branco. O bravo, porém pequeno, exército de Temujin não era páreo para a enorme força inimiga. Eles resistiram teimosamente e, por fim, o Khan confrontou o inimigo de frente. Cercado pelo inimigo armado, Temujin foi forçado a cair no chão e se render. Jamusha levou seu antigo amigo de volta ao seu território. Ordenou que Temujin implorasse por misericórdia, mas Temujin recusou, continuando a chamar seus inimigos de irmãos. Então, Jamusha alegou que não era seu irmão, mas o Khan, e entregou Temujin aos seus súditos como escravo. Um ano depois, Temujin chegou a uma cidade na fronteira com Xixia, onde ele e outros escravos chamaram a atenção de um visitante rico. Ele se perguntou por que Temujin custava 5 vezes mais que seus companheiros. O homem acabou comprando, apesar dos avisos do sábio monge que o acompanhava. O dono de escravos levou Temujin para o reino de Xixia, onde uma prisão foi construída especialmente para ele. O Khan ficou lá sozinho, com pouca comida e água. O sol implacável queimava sua pele, e os moradores locais continuavam passando, rindo do mongol que fora profetizado que destruiria suas terras. Um dia, o sábio monge chegou a Temujin. Ele pediu a Temujin que não destruísse os templos locais durante um terrível período de guerra. O Khan pediu que ele matasse os guardas que vigiavam à noite e lhe entregasse a chave da cela. O monge recusou, pois isso era contra suas crenças religiosas. Então, Temujin pediu que ele enviasse alguém para realizar um aborto. O Khan foi até o mensageiro com a ordem, mas este recusou, pois era muito perigoso ir às estepes mongóis. Então, o Khan decidiu completar a tarefa sozinho. O velho caminhou pelo deserto por um longo tempo, mas eventualmente o sol o queimou e ele desmaiou. No entanto, não era longe da casa de Bort, onde ela deu à luz uma filha enquanto seu marido estava na prisão. Bort encontrou um comerciante Xixia no deserto e pediu que ele a levasse com as crianças. O comerciante relutou um pouco,
mas logo concordou. Ela veio à cidade vestida como uma moradora local. Naquela noite, ela foi à prisão e tentou subornar os guardas. Os guardas disseram que o suborno não era suficiente, então ela enfiou uma faca na garganta de um deles. Os guardas escaparam, e Bort jogou a arma através das grades de ferro da cela e a jogou para o marido. Temujin se livrou das algemas e saiu da prisão. Os 4 entraram em uma carruagem e foram para um esconderijo, onde jantaram e passaram a noite. Finalmente, a família se reuniu e retornou à sua terra natal. Eles desfrutavam de uma vida pacífica, e Temujin ensinou seus filhos a apreciar a beleza da língua mongol. Ele prometeu que um dia todos falariam mongol. Então, prometeu ao filho que eles iriam encontrar sua noiva e disse à esposa que já havia escolhido um nome para seu futuro filho. No entanto, o Khan ficou chocado quando Bort contou ao marido como suas terras haviam mudado desde a partida de Temujin. Ele descobriu que os homens da tribo agora matavam, roubavam e até poupavam as crianças. Tudo isso tornou Temujin mais realista, e ele ordenou que Bort retornasse à sua terra natal com as crianças. Bort ficou triste por eles terem sido separados novamente, e tão cedo. Temujin foi direto ao local onde havia rezado a Tengri quando criança, pedindo ajuda em seus planos. O Khan sonhava em estabelecer a lei na terra da Mongólia, unir o povo mongol, pôr fim ao roubo e persuadir as mães a darem à luz novamente. Ele decidiu impor a pena de morte a qualquer um que levantasse uma espada contra crianças e mulheres, recusasse fornecer comida e alojamento para viajantes, comprasse bens roubados, traísse o Khan ou depusesse as armas em batalha. Sua dedicação finalmente deu frutos. Anos se passaram, e o enorme exército de Temujin chegou às estepes, pronto para travar uma batalha decisiva contra Jamusha. O exército de seu antigo amigo era maior, mas Temujin tinha certeza de que sabia como vencer a batalha. A princípio, ele enviou apenas uma pequena força para a batalha. Os soldados de Temujin o derrotaram e levaram os perdedores humilhados de volta para as estepes. Mas eles não sabiam que era uma emboscada, e outros guerreiros já haviam armado seus arcos e flechas. Então, Jamusha ordenou um ataque ao exército restante. Uma grande cavalaria avançou em direção ao exército do Khan Temujin, e parecia que tudo havia acabado. No entanto, Tengri, o deus a quem Temujin orava fervorosamente, apareceu e ofereceu sua ajuda. O céu estava coberto por nuvens escuras e uma forte tempestade varria o campo de batalha. Os guerreiros de ambos os clãs estavam com medo da tempestade e dos raios. Eles se jogaram no chão e se protegeram com seus escudos. Mas os súditos de Temujin notaram que ele nem tremeu e continuou a cavalgar pelo campo de batalha. A coragem do comandante inspirou seus súditos, especialmente porque os cães os haviam ensinado a nunca largar as armas no campo de batalha. Os guerreiros lutaram contra o inimigo covarde e obtiveram a vitória. Mais tarde, Temujin passou por suas tropas e descobriu que seu antigo inimigo Tarutai havia sido morto enquanto tentava escapar. Eles também mostraram ao Khan os súditos derrotados de Jamusha, e entre eles o Khan viu o velho que o havia alimentado quando ele estava amarrado a um tronco. O Khan ordenou que uma manada de cavalos fosse enviada ao velho e que sua iurte fosse colocada ao lado da sua. Mais tarde, o Khan foi ver Jamusha, que foi capturado pelos soldados. Seu antigo amigo ajoelhou-se diante dele e disse que não era mais o governante. Temujin respondeu que estava pronto para esquecer tudo, mas seu rival recusou. Ele disse que era tarde demais e que a coisa mais lógica a fazer era matá-lo. No entanto, Temujin recusou. Deu um cavalo a Jamusha e pediu-lhe que partisse em paz. O povo de Temujin comemorou a vitória e ele disse a Bort que agora era obrigado a concluir seus negócios inacabados, mas prometeu sempre voltar para casa. Anos se passaram e Temujin recebeu o nome de Genghis Khan, o governante do Império Mongol. Ele conquistou metade do mundo e varreu o reino Tangut da face da terra, mas deixou para trás o mosteiro que preocupava os anciãos que o salvaram. A história de Jamusha não teve um final tão feliz assim. Se você sabe como a história se desenrola, deixe um comentário na seção de comentários. Diga-nos qual é o seu filme histórico favorito. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder novas histórias.